Fala pessoal, bem-vindos ao Destravando a Matemática, eu sou o professor Rafael Fernandes. A gente vai dar uma super aula hoje aqui, semelhança de triângulos, mas antes de mais nada, olha só, senta o dedo no like aqui, se inscreve no canal e vem junto, beleza? Bom, olha só pessoal, razão e proporção englobam uma porção de problemas diferentes, né? Eu já gravei uma aula sobre escala, sem ser uma série de coisas. E semelhança de triângulos está incluído aqui dentro, tá? Do tema razão e proporção. Então, o que é interessante você saber de razão e proporção para você entender semelhança de triângulos? Pessoal, olha só. Quando você fala assim, que dois triângulos são semelhantes, significa o seguinte, que as dimensões dele, eles vão sempre aumentar na mesma proporção. Mas, Rafael, o que significa aumentar na mesma proporção? Calma, olha só. Aumentar na mesma proporção significa o seguinte, que se você pegar, por exemplo, um lado e multiplicar por 2, para você construir outro triângulo, todos os outros lados vão ter que ser multiplicados por 2 também. Então, por exemplo, se você pegar esse desenho que eu fiz aqui, você fala assim, Rafael, ó, C' vale 5 centímetros, tá? Aí, se você pegar os 5 centímetros e multiplicar por 2 para construir esse lado aqui, né, vai dar 5 vezes 2, 10 centímetros, né? Então, o que vai ter que acontecer? Todas as medidas dos outros lados também vão ser multiplicadas por 2. Então, se aqui me disse 7, por exemplo, aqui teria que ser 14. Então, isso que significa aumentar ou diminuir na mesma proporção. Significa que você vai multiplicar pelo mesmo valor ou vai dividir pelo mesmo valor. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Bom, o que é importante aqui também você saber para você não errar a parte de semelhança de triângulos? É o seguinte, você monta várias razões aqui com os lados correspondentes. Mas o que significa esses lados serem correspondentes? Significa o seguinte, ó, eu vou escrever os 3 lados aqui que eu coloquei, o A', o B' e o C'. Eu vou escrever aqui em cima, A', B' e C'. Escrever os 3 lados aqui, tranquilo? Então vamos lá, agora que esse cachorro parou de latir, vamos continuar aqui. Como é que eu vou então encontrar os lados que são correspondentes? Eu vou escrever aqui os 3 lados desse triângulo menor aqui, ó, o A', o B' e o C'. Pessoal, você tem que tomar muito cuidado quando você for escrever as razões aqui, ou seja, para você ver qual lado é correspondente a qual lado, por quê? Você olha para essa correspondência olhando para o ângulo que está oposto a ele. Então, em todo triângulo semelhante, os 3 ângulos eles têm essa mesma medida, eles são congruentes. Por isso que eu pintei aqui, tá vendo? Ângulo alfa, ângulo gama e ângulo beta e ângulo beta. Por quê? Porque os ângulos têm a mesma medida. Eu não vou falar no vídeo de hoje sobre os casos de semelhança, mas um dos casos de semelhança, você percebe que os triângulos são semelhantes olhando justamente para esses ângulos. Se os 3 ângulos são iguais dos 2 triângulos, então os triângulos são semelhantes, que é o que acontece aqui. Então, como você encontra essa correspondência entre lados para você descobrir a razão? Repara o seguinte, ó, esse lado, a linha, ele não está oposto ao ângulo alfa, né? Quem está oposto ao ângulo alfa aqui? Não é o A? Então, essa correspondência aqui. Então, a mesma coisa, ó, o lado B', ó, o lado B', ele não está oposto ao ângulo beta? Quem está oposto ao ângulo beta aqui? É o lado B, né? E o lado C aqui. Aí você fala assim, Rafael, mas é muito fácil, é só você olhar os triângulos e você vai escrever, ó, A', B', C' e ABC, né? Pessoal, não é tão simples assim. Por quê? Porque aqui, de propósito, para começar, eu coloquei os triângulos arrumadinhos, em cima um do outro, deixando os lados correspondentes na mesma posição. Por isso que eu coloquei essa atenção aqui grande, para quê? Porque é muito comum também, em alguns problemas, ele pegar um dos triângulos e rotacionar, girar esse triângulo, tá? Então, repara o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Então, olha só, como é que eu sei que esses 2 triângulos são semelhantes? Eu sei que eles são semelhantes porque os ângulos são iguais, ó, alfa, beta e gama, alfa, beta e gama. Então, se os 3 ângulos são iguais, eu sei que os 2 triângulos são semelhantes. Só que para encontrar essa razão de semelhança, para achar os lados correspondentes, se um estiver rotacionado, ou se estiver, por exemplo, opostos pelo vértice, que é muito comum assim, né, você construir 2 triângulos assim, por exemplo, né, você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque essa correspondência, você vai encontrar ela, você vai escrever essas frações que eu escrevi aqui, essas razões, justamente fazendo o quê? Olhando para os ângulos. Então, você vai olhar para o ângulo e ver o lado que está oposto a ele, né? Vai ter que ser correspondente a quem? Ao mesmo lado que está oposto ao mesmo ângulo do lado de lá, tá? Isso vai ficar melhor no exercício, mas muito cuidado com isso, porque essas razões
Você constrói as razões pelos lados correspondentes. Uma dica que eu dou, segue essa dica. Se você começar a se enrolar, você pega o triângulo que está rotacionado e você redesenha ele de forma que ele fica na mesma posição aqui. Então, se você redesenhar ele, você vai ver que essa correspondência sai de imediato. Isso é uma dica boa, tá? Eu, particularmente, quando era mais novo, fazia isso. Em vez de eu ficar tentando descobrir quem é correspondente a quem, o que eu fazia? Eu fazia um desenho novo, né, do triângulo de baixo, por exemplo, aqui, na mesma posição que o de cima. Aí eu vendo, pô, olha só, se eu peguei isso aqui e rotacionei, quem foi parar onde? Né? Porque aí já saía direto a correspondência. Então, vou falar só mais duas coisas antes da gente ir para o exemplo, tranquilo? Fica aqui, ó, essas duas dicas aqui são importantíssimas. Primeira coisa, essas razões, né, quando você escreve esses lados correspondentes dividindo, isso é igual a uma razão, né, que é chamado razão de semelhança. Ou seja, é para dizer por quanto você vai multiplicar ou por quanto você vai dividir. Mas é multiplicar ou dividir, Rafael? Aí depende. Por quê? Porque se for do menor para o maior, você vai estar multiplicando, ele vai ficar maior, né? E se for do maior para o menor, você vai estar dividindo, ele vai ficar menor, né? Isso é uma coisa. Duas coisinhas. Essa razão aqui, ela também se mantém nas alturas. Então, se você pegar a altura desse e dividir pela altura desse, também vai ser igual a razão de semelhança. Anotou? E a outra coisa é o seguinte, se você pegar as áreas, né, se você pegar a área de um, né, e dividir pela área do outro, isso vai ser igual a essa razão elevada ao quadrado. Então aqui, por exemplo, essa relação entre as áreas, né, que você pegar a razão que você achou aqui elevar ao quadrado, é muito usado em concursos militares. Então fica a dica, beleza? Então olha só, coloquei um exemplo aqui, um exemplo clássico, pessoal, olha só. Esse exemplo aqui volta e meia aparece em tudo que é prova, tá? O que ele está pedindo aqui? Ele dá uma pessoa em pezinho aqui e ele quer que você compare, né, o tamanho da pessoa com o tamanho da torre, né? E para isso ele montou esses dois triângulos aqui, para você conseguir enxergar a semelhança. A primeira coisa é enxergar os dois triângulos, tá? Quais triângulos são esses? Repara o seguinte, tem um triângulo menor aqui, estão vendo? Ó, esse triângulo pequeno aqui, que é um triângulo menor, onde esse lado é a pessoa, e tem um triângulo maior, que é esse aqui, onde o maior lado, assim, né, é a torre, tá? E eles são semelhantes. Por que eu sei que eles são semelhantes? Repara comigo, ó. Esse ângulo alfa, ele é comum aos dois triângulos. Ele é ângulo tanto do pequenininho quanto do grande. Tranquilo? Então, olha só. Aqui ele é alfa e aqui é alfa. E esse ângulo aqui, tanto esse ângulo quanto esse ângulo, eles têm 90 graus, né? Então, aqui é 90 graus e aqui 90 graus. Então, se dois ângulos são iguais, você sabe que o terceiro é igual. Então, se os três ângulos são iguais, você sabe que eles são semelhantes, né? Se você perceber que sempre dois ângulos são iguais, como a soma é sempre 180, o terceiro ângulo sempre vai ser igual se os dois forem iguais. Então, primeiro passo é perceber isso. Os triângulos são semelhantes, né? Então, como é que eu vou encontrar a altura da torre que está sendo pedida ali? Primeiro, eu vou ver qual é a razão de semelhança. Repara que eu falei que se são semelhantes tem um valor aqui que você sempre vai multiplicar ou sempre vai dividir. Então, como é que eu vou fazer para encontrar esse valor? Eu vou usar as medidas desses dois triângulos que eu conheço. Quais são elas? Ó, do triângulo pequeno, esse lado mede 4,2 metros, né? E qual o cuidado que você tem que tomar aqui? No triângulo grande, você vai olhar esse lado aqui que é correspondente a ele, né? Que é oposto a esse ângulo que não é dado ali, né? Mas você sabe que eles são correspondentes. Então, olha só, quanto é que mede esse lado aqui todo? É 4,2 mais 8,4. Isso dá 12,6 metros, né? Então, 12,6 metros. Acabou o problema, pessoal. Por quê? Porque se eu conheço dois lados correspondentes, eu de imediato consigo achar a razão de semelhança. Então, qual a razão de semelhança aqui, ó? 12,6 dividido por 4,2. Mas, Rafael, por que você dividiu esse desse e não o contrário, né? Porque eu peguei só a razão. No caso aqui, pessoal, assim, em termos de conta no final, ia ficar a mesma coisa, é o que eu falei. Você vai ou multiplicar ou dividir, dependendo do caminho que você quer seguir. Nesse caso aqui, né, repara que eu tenho o tamanho menor e eu quero descobrir o tamanho maior, né, o lado maior. Então, eu vou pegar o valor, a razão de semelhança, e vou multiplicar ou dividir. Mas vamos até o final que vocês vão entender comigo, tá? Melhor com as contas. Então, a dica que eu quero dar é o seguinte. Quando você vai dividir dois números decimais aqui com a mesma quantidade de casas decimais, não interessa, né? A vírgula em si, ele não interessa. Você pode tirar a vírgula e fazer 126 dividido por 42.
que vai dar a mesma coisa, tá? Essa dica é importante porque muita gente, quando vê o número decimal, se enrola todo. Então, se você estiver fazendo, por exemplo, 12,6 dividido por 4,2, repara que a quantidade de casas decimais é a mesma. Então, você pode fazer 126 dividido por 42, que o resultado é o mesmo, beleza? Então, quanto é que dá? 126 dividido por 42. Se você armar a conta, você vai ver que dá 3. Tá? Então, a razão de semelhança aqui é 3. Tranquilo? Encontrou a razão de semelhança, acabou o problema. Por quê? Porque como é que eu vou encontrar esse lado correspondente aqui? Basta que eu pegue o lado que é representado pela pessoa e multiplique por 3. Né? Multiplique pela razão de semelhança. Quando eu vou multiplicando pela razão de semelhança, eu vou encontrando os outros lados. Né? Nesse caso aqui, o terceiro lado não é dado do pequeno, mas se tivesse sido dado esse tamanho aqui, você pegaria esse tamanho e multiplicaria por 3 para encontrar o lado maior. Bom, 1,75 vezes 3 dá 5,25 metros. Né? O que são esses 5,25 metros? É o lado correspondente à pessoa, que é justamente o tamanho da torre. Então, essa torre aqui mede 5,25 metros. Pessoal, tranquilo? Tem vários e vários problemas de semelhança de triângulo. Escreve nos comentários aqui para mim aquele problema que você não conseguiu resolver ou aquele que você achou interessante, mas você quer outra solução. Fala comigo, escreve aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal e vem junto comigo, beleza?